O Gosma é um dos aliens mais interessantes de Ben 10, pois ele possui um corpo líquido, permitindo que ele se mova em qualquer ambiente com extrema liberdade. E a sua aparência é bem semelhante a um personagem muito importante na história de Ben 10, que é o Scourge. E isso me fez questionar, será que o Scourge e o Gosma têm alguma ligação? No vídeo de hoje eu vou responder essa dúvida para vocês, se o Scourge e o Gosma são da mesma raça ou da mesma espécie. Mas antes de irmos pro vídeo, já sabe, já clica no botão like, e se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de novos aqui no canal. Então, sem mais sem demora, bora pro vídeo. Bom, para eu responder essa dúvida para vocês, vamos analisar os dois personagens. Vamos analisar primeiramente o Gosma, o alienígena do Ben Tenson. Ele possui uma aparência líquida, que permite que ele se mova em qualquer ambiente com extrema liberdade. E também ele possui um projetor de gravidade, permitindo que ele molde o seu corpo à maneira que ele quiser. Ele pode se tornar uma gosma ou até mesmo uma boia voadora e conseguir se mover com extrema liberdade. E também esse personagem possui massa infinita, digamos assim, pois ele consegue criar gosma ácida e lançar nos seus oponentes. E essa gosma ácida que é lançada pelo Gosma não faz falta no corpo do Gosma, tanto que ele continua inteiro, mesmo lançando essa gosma ácida em qualquer um dos seus inimigos. E ele também pode transformar o seu corpo em ácido, quando ele está em cima dos seus inimigos. O Gosma pertence à raça dos polimórficos, que vivem no planeta Viscovia, um planeta onde possui uma gravidade bem diferente da Terra. E foram eles mesmos que criaram o projetor de gravidade para irem para a Terra. Pois lá no planeta deles, pela gravidade ser diferente da Terra, eles conseguem moldar o seu corpo. E quando chegam na atmosfera da Terra e na gravidade da Terra, eles acabam se tornando uma gosma líquida. Então eles mesmos criaram esse projetor de gravidade para qualquer planeta que eles fossem, meio que simulasse a gravidade do planeta deles, e assim eles moldassem o seu corpo. Basicamente esse é um resumo do personagem que é o Gosma. Agora falando do personagem Scourge, o Scourge é uma biogosma. Ele mexe com DNA alienígena e cria alienígenas, como foi nos demonstrado lá na série de Ben 10 Omniverse, lá no último episódio da série, que foi destacado lá pelos seres da nave, que a espécie do Scourge é muito importante para a criação dos alienígenas que existem em toda a história de Ben 10. Foi graças à espécie do Scourge que pôde existir todos os alienígenas de Ben 10 e até mesmo os humanos. E como eu falei para vocês, a aparência do Gosma e do Scourge são bem semelhantes. Ambos são verdes e ambos conseguem se mover muito rápido, com uma pequena diferença. O Gosma precisa do seu projetor de gravidade, já o Scourge consegue se mover livremente como uma gosminha por aí. E também tem uma pequena diferença no nome dos personagens, como por exemplo o nome do Scourge, que é Biogosma. Como vocês já devem saber muito bem, deve ter aprendido na escola, o Bio significa vida, ou seja, o Scourge gera vida no universo. Eu acho que os professores de biologia de vocês já devem ter dito muito isso, se separar o bio de logia, dá lá vida e estudo, estudo da vida. E o nome do Scourge é basicamente isso, vida e gosma. É uma gosma que gera vidas, basicamente isso. E vale destacar que o Gosma é um dos aliens mais odiados pelos fãs de Ben 10. Na série de Força Alienígena e Supremacia Alienígena, o Gosma aparece várias e várias vezes. Mas em Ben 10 Omniverse, ele teve apenas 3 ou 4 aparições. A maior fraqueza do Gosma é quando mexem no seu projetor de gravidade, que ele acaba se tornando uma gosma líquida. E também outra semelhança que o Scourge e o Gosma possuem é que ambos possuem um altíssimo intelecto. O corpo do Gosma é basicamente o cérebro dele está espalhado no corpo dele. E o Scourge basicamente é do mesmo jeito. Quando a gente olha para o Scourge, não dá para ver um cérebro na cabeça dele. E olha que ele é um personagem muito inteligente. Quem viu o guia primeiro fui eu. O quê? Então eu acredito que o corpo dele seja bem semelhante ao do Gosma. E para responder essa dúvida para vocês, se o Scourge e o Gosma são da mesma raça e da mesma espécie, eu bolei uma pequena teoria. Eu acredito que lá no início do universo, quando a espécie do Scourge começou a gerar todas as raças alienígenas, uma grande parte das biogosmas, quando foi lá para o planeta do Gosma, que é Viscovia, acabou dando origem à espécie do Gosma. Eu acredito que eles acabaram se misturando com o DNA humano, porque como eu destaquei para vocês, o Gosma possui uma aparência bem humanoide, só que toda a composição dele é de Gosma. E ele é bem semelhante a um ser humano, quando está com seu projetor de gravidade ativado. E eu acredito que ao longo do tempo da evolução lá dos alienígenas,
O Gosma, que possui uma aparência bem humanoide, digamos assim, de uma biogosma misturada com DNA humano, acabou se tornando totalmente uma gosma. E lá no planeta de Viscóvia, eles acabaram construindo o projetor de gravidade. Para construir um projetor de gravidade exige muito QI, coisa que o Scud realmente possui e que a raça do Scud provavelmente possui. E um ponto bem interessante que vale destacar desses dois alienígenas é que eles praticamente possuem a mesma fraqueza. Lá na saga do Maltuat, quando Ben Tenso estava transformado no múmia, ele foi pisoteado pelo Guardião. E o Scud acaba dizendo que a sua fraqueza é a pressão, que ele não funciona bem em ambientes com muita pressão, depois do múmia e ele terem sido pisoteado. Ai, eu não funciono bem sob pressão. E o Gosma, quando tem o seu projetor de gravidade desativado, ele meio que sente a pressão da Terra e não funciona. É uma fraqueza que ambos os personagens possuem em comum. E o Gosma, por ser um alien muito odiado pelos fãs de Ben 10, acabou tendo pouco destaque na série de Ben 10. A série de Ben 10 costumava dar um destaque para cada alienígena e quantas vezes o Ben Tenso se transformava. Como por exemplo, teve uma saga onde foi focada na espécie do Friagem, onde o Ben Tenso ia no planeta do Friagem. E também teve outras sagas focadas em outros alienígenas, como por exemplo os Supremos, dando um destaque à evolução deles. E eles possuem muitas semelhanças com as biogosmas. Como por exemplo, quando a gente olha para o Gosma e para o Scud, a gente nota uma semelhança nos olhos deles, no corpo deles e também na maneira que eles se movem. E também eles possuem um altíssimo QI. E o cérebro deles é como se tivesse espalhado no corpo deles. E ambos são bem semelhantes. E eu acredito que o Gosma seja meio que uma evolução do Scud misturado com o DNA humano. De alguma forma, a espécie do Scud evoluiu junto com o DNA humano, dando origem ao Gosma. O que me faz pensar que o Gosma seria meio que interligado com o Scud. Eu acho que vocês devem saber aí da teoria da evolução, que tanto o ser humano quanto os macacos tiveram um ancestral em comum que acabou tendo uma evolução diferente, ambos nós seres humanos, quanto os macacos. E isso meio que faz eu pensar que o Gosma e o Scud aconteceu a mesma coisa, eles tiveram um ancestral em comum, só que seguiram caminhos de evolução diferentes. Enfim, explicando um pouco mais a minha teoria para vocês. Eu acredito que lá no início de tudo, quando as biogosmas foram libertadas lá no universo em si, uma grande parte das biogosmas, quando chegaram lá no planeta de Viscóvia, acabaram se unindo com o DNA humano, porque eles também foram responsáveis por dar origem aos humanos. Eu acho que vocês já devem ter visto vários vídeos científicos explicando que micro-organismos foram os que geraram a vida na Terra e a vida humana. E eu acredito que da mesma forma deve ter acontecido lá no planeta de Viscóvia. Só que em vez de aparecerem humanos, apareceram gosmas misturadas com humanos, que são um personagem gosma que a gente conhece. Porque o Gosma é basicamente a evolução de uma biogosma, se a gente olhar muito bem. Digamos assim, o Gosma seria a evolução de uma biogosma misturado com o DNA humano. Enfim, essa é a minha teoria explicando aqui para vocês que o Gosma e o Scud meio que possuem um parentesco em comum no passado. Mas devido aos anos de evolução, o Gosma acabou evoluindo de uma biogosma para uma gosma normal e muito inteligente e com DNA humano em si, formando seu corpo de gosma. Enfim, é uma teoria que eu acabei bolando porque eu achei bem interessante o nome do Scud, o nome do Gosma, a aparência de ambos e também a inteligência de ambos. Então basicamente a espécie de Scud não desapareceu totalmente, e sim continuou vivendo, só que lá na espécie de Viscóvia, lá dos polimórficos. Mas enfim galera, chegando ao fim mais vídeo aqui no canal, deixa um comentário aí. Você concorda ou não com essa minha teoria que eu apresentei para vocês? Que o Scud e o Gosma possuem um parentesco em comum. Mas o Gosma é meio que uma evolução das biogosmas, misturado com o DNA humano, devido à forma do Gosma. Enfim, deixa um comentário aí para eu saber se vocês concordam ou não com essa minha teoria, desse parentesco em comum que esses dois personagens possuem, e se você tem uma teoria para apresentar dizendo aí se os personagens são ou não são iguais, ou eles possuem alguma diferença. Enfim, deixa um comentário aí porque realmente eu quero saber muito a opinião de vocês. Mas enfim galera, chegando ao fim mais vídeo do canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like, e se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.